Olá, meus pequenos. Vamos para mais uma aula de história. As aulas passadas a gente já falou de monumentos, a gente já falou de edifícios e hoje a gente vai falar sobre nome de ruas. A gente falou já muitos de pessoas que eram homenageadas e as ruas não são diferentes. As ruas levam o nome de pessoas que são homenageadas. Os nomes das ruas, elas também contam a história sobre o lugar. Algumas ruas brasileiras são identificadas por letras e números, mas a maioria são por um nome. E geralmente esse nome são de personagens, de pessoas que fizeram história naquele lugar. São consideradas pessoas dignas de respeito e admiração. Por isso, são colocados o nome dessas pessoas em determinada rua. Aí eu pergunto a vocês, quem coloca o nome dessas pessoas nas ruas? Vocês sabem? Quem é que escolhe o nome das ruas? Que coloca o nome dessas pessoas? Não? A tia vai falar. São os vereadores. Os vereadores, que são políticos que representam, os moradores daquele município, daquele lugar. Eles fazem uma votação e se todos aceitarem aquele nome que foi levado para a Câmara, então aquela rua passa a ter aquele nome daquela pessoa. O nome, a maioria dos vereadores, eles votam, mas esses nomes geralmente são sugeridos pela comunidade, ou então por alguém do legislativo, que pode ser algum vereador, que tem algum nome, de alguém que tenha sido importante para aquele lugar, e se os outros vereadores aceitar, eles fazem a votação e colocam o nome da rua com aquela pessoa. Tia, mas pode existir um caso de uma rua ter um nome e ser trocado o nome por outro nome, por outra pessoa? Nome de outra pessoa? Pode sim. Teve um caso na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, que uma rua tinha um nome e ela foi mudada para outro nome, porque o nome que tinha, o homem, não foi considerado uma pessoa tão digna, né? Ele foi... na época, era Domingos Jorge Velho, só que Domingos Jorge Velho foi considerado uma pessoa não tão digna para ser colocado o nome dele numa rua. Não foi considerado um herói. Ao contrário, ele foi acusado de destruir o Quilombo dos Palmares e Zumbi, que era o líder do Quilombo. Então, na época, como ele foi acusado disso, foi tirado o nome dele, foi feita a votação, foi tirado o nome dele e foi colocado um nome de uma nova rua que passou a ser chamada Rua Zumbi dos Palmares, que já foi uma homenagem ao Zumbi e também ao Quilombo dos Palmares. Então passou a ser chamada Rua Zumbi dos Palmares, mas que antes era Rua Domingos Jorge Velho. Então foi trocado. Isso pode acontecer, né? Tia, isso acontece? Sim, com certeza. Se aquela pessoa que estava não for considerada uma pessoa com honra, digna de respeito, e dignidade, admiração, então ela pode ser feita a votação, pode ter tirado o nome dela e colocado o nome de outra pessoa. Em Solonópolis a gente temos várias ruas com vários nomes, né? Simeão Machado, temos a Avenida do Estudante, temos ruas com vários nomes de pessoas que foram muito importantes para Solonópolis, né? A tia não sabe todos, porque são tantas ruas dentro de Solonópolis que eu nem sei todas, né? Mas que muitas ruas são importantes. Eu tenho certeza que vocês moram em alguma que tem um nome de pessoas super conhecidas e que foram muito importantes para o município de Solonópolis. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijo e até a próxima.